Seja bem-vindo a mais um episódio de Risk, o podcast de arquitetura mais arriscado do Brasil, onde a gente fala as coisas sem ter medo e sem freio. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre arquitetura e cinema, que na verdade eu, Pablo e Sebastião, tanto adoramos. Sebastião e Pablo. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá doidão. E vamos lá, vamos falar de cinema, que é sempre muito interessante e apaixonante, né? Exato. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e espero que vocês gostem desse episódio. Uma coisa que eu queria... Na verdade, eu quis ser cineasta quando era criança. Só que eu sou de outra geração, então com 13 anos de idade eu consegui convencer minha mãe a comprar uma câmera de Super 8 para mim. Pois é, mas o Super 8 era aquele negócio, você tinha um filme de 3 minutos e você não gravava em cima. Então aquilo era muito valioso, era muito caro. Então você fazia, gravava, revelava e rezava para que tivesse dado tudo certo. E a gente não sabia, eu não sabia como é que isso funcionava, né? Eu não sabia como é que o cinema funcionava. E ia gravar, e a gente usava, até hoje isso acontece, usava câmera meio como vídeo, como câmera fotográfica. A gente vê muito isso em casamento, não vai passando a câmera e todo mundo faz assim, aquela cara. Meio duro, né? E isso acontecia. Mas isso abriu um olhar para mim, antes de pensar em ser arquiteto, sobre a questão da vida como uma sequência de imagens, uma sequência de planos. E Le Corbusier, depois a gente vai ajudar a teoria, Le Corbusier, com o qual tem uma relação de amor e ódio, vocês sabem, né? Mas algumas coisas a gente tem que respeitar. E ele falava de um conceito chamado promenade architecturale. Vocês lembram o que é isso? Lembrar, não lembro não. Promenade é o caminho arquitetônico. Ele dizia, e inclusive ele desenhava. Ele dizia, quando entrar o sujeito vai ver isto aqui. As cenas. As cenas. Então, com uma sequência de planos. Quase como se fosse uma espécie de storyboard assim, de arquitetura. E uma arquitetura é difícil pra caramba, né, gente? E uma das coisas importantes, então, é a gente entender que nós somos quase que os diretores de cinema da vida das pessoas, de como elas vão experimentar o espaço arquitetônico. Lembrando que as pessoas vivem nesse plano tridimensional no espaço arquitetônico ou urbanístico. Né? E hoje nós podemos criar diversas cenas com programas de computador e tudo mais, enquanto nós estamos projetando, para experimentar o que a pessoa vai ver quando o projeto ficar pronto. A gente consegue fazer isso sem problema nenhum. Uma relação com o que você falou do Le Corbusier é que eu aprendi que no paisagismo japonês, por exemplo, que é muito mais antigo, eles também projetavam os espaços, os pisos com maior dificuldade para você pisar, para que você demorasse mais tempo e olhasse aquele ponto de vista de forma mais focada. Então, você também tem em várias, acredito que em outras culturas também tem coisas similares a isso, para que o observador possa entender aquilo que foi projetado, aquilo que foi imaginado por alguém, né? E eu acho que a facilidade hoje que nós temos com a tecnologia e que o cinema mostra muito bem com os filmes que nós vemos hoje, que tentam buscar da forma mais visceral a sensação que ele quer demonstrar pra gente. Eu acho que fica muito fácil a gente entender quais foram as técnicas que foram usadas, quais foram os formatos que foram usados para que nos tragam aquelas sensações de medo, de terror, de alegria e por aí vai, entendeu? Então acho que o cinema é muito legal por causa disso. Eu me lembro de uma casa, você, ouvinte, também vai nos ajudar a lembrar qual os arquitetos japoneses. Foi o Kenzo Tange, foi o Tadao Ando ou o Kishi Kurokawa, que colocou o banheiro fora da casa, que era justamente para o sujeito, uma casa em Tóquio, inclusive, que era para o sujeito lembrar que a natureza existia. Então estava nevando, o camarada tinha que ir ao banheiro, porque era a tradição da fossa, sim, né, que a gente, colonial, que a gente todo mundo o Tadao Ando tem aquela casa a Row House de Aoyama, aquela de concreto, que tem a parte do banheiro que ela é completamente separada e tem então a passarela. Tadao Ando, que era para o sujeito experimentar a natureza, como ela é, independente da coisa do conforto.
Essa coisa do cinema e da experiência, o Sebastião trabalha muito com isso, principalmente com a questão da realidade virtual. Que você, né? Fala um pouco sobre isso. O princípio é sempre o mesmo, né? Em relação aos cenários, ao storyboard, tudo que é cinema, os próprios quadrinhos que são histórias, você cria, que se chama o RAF, que é como se fosse um croquis, que você começa a estruturar, você também tem as cenas ali. Então tudo é baseado, todo o princípio da arte cinematográfica, de desenhos, é baseado nos cenários. E o VR é a mesma coisa. Sim. Né? Então você planeja o cenário, onde você vai inserir a experiência, inclusive, você controla a experiência dentro de um cenário que vai ser mais interessante, onde você consegue abranger mais informações para atrair o público, né? Para atrair e a pessoa que está usando se sentir interessada. Porque senão é largado de uma hora para outra. Eu acho isso uma loucura e isso é muito pouco explorado, inclusive nas universidades, essa dimensão e esse controle da experiência. Né? Porque normalmente o camarada entra no curso de arquitetura e hoje em dia é divertido porque todo mundo joga The Sims. Só que The Sims você tem aquela visão de Deus, né? Você é um espírito que voa e que controla aquele universo. Na terceira pessoa, olhando. Antigamente era uma vista isométrica, inclusive. Né? E agora já está mais. A questão que se apresenta é que, enquanto você não tiver a empatia de identificar a experiência do usuário, isso não acontece. E aí a gente adiciona mais um grau de complexidade à questão arquitetônica. Mas voltando o assunto para cinema, uma das coisas que mais me ensinam é ver os making-ofs dos filmes, né? A preparação, os croquis, o storyboard, e eu vejo quão parecido é com a arquitetura. E queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A arquitetura, um dos primeiros tipos de construção que eu consigo colocar de forma narrativa como no cinema é a igreja católica. Com a entrada, com o teto mais baixo na entrada e a iluminação. Então ela promove certas coisas. E o som. O som, né? Ela promove certas coisas ao observador que é como se fosse o cinema. Né? Então eu acho que na arquitetura a gente consegue representar em diversos tipos de construção. Depois que foi catalogado isso e entenderam técnicas para se fazer um projeto dessa forma, fica mais fácil hoje você identificar projetos. Mas tem diversos exemplos de projetos que eles promovem esse tipo de sensação nas pessoas. O hospital, por exemplo, é um museu. Um museu importantíssimo, que ninguém dá valor, mas importantíssimo. Exato. São equipamentos públicos que acabam que a gente consegue utilizar várias dessas coisas da narrativa do cinema na construção. O da igreja que você falou agora é um gap perfeito porque a gente vai falar hoje. Isso. Porque você tem a questão de iluminação, que a gente vai falar muito de iluminação no tema de hoje, a questão de poder, né? Porque você entra na igreja, você é pequeno, aquele teto mais baixo, e você chega no altar, é aquela coisa maior, iluminação, o poder ali, você, né, se sentindo... eu ia falar refém, mas não é uma boa palavra, né? Mas você está ali sumiço. Quase sumiço. Isso. Né? Existe um poder maior do que você. Isso, você está ali se ajoelhando perante aquele poder, aquela pessoa, aquele Deus ali. Então, tudo que a gente vai falar hoje, assim, a igreja tem essa referência muito boa, que a gente pode usar, né, hoje. Sim. Muito boa. Que eu acho que é importante deixar claro, gente, a gente não está falando contra a religião A, B, C ou D. Foi uma característica das igrejas católicas, principalmente da Idade Média e até o final da Idade Média, a arquitetura românica, com as grandes catedrais românicas e posteriormente as grandes obras-primas góticas. E quando o Sebastião fala sobre a proporção entre o corpo humano e o edifício, é um conceito que a gente chama de escala. Escala, neste sentido, é a proporção entre você e o edifício. Então, isso foi muito utilizado e é utilizado até hoje, e a gente vai ver isso aqui, quando, em momentos que que o Estado, ou determinado poder, no caso, a Igreja Católica, naquele momento, queria impressionar e queria demonstrar poder sobre a população, o edifício fica muito grande, muito alto, e você é pequeno em relação
a todo aquele espaço, ou seja, o ser humano não é valorizado, não é desvalorizado também. Como é que eu posso falar? Mas mostrar que a igreja é muito mais importante que você. Isso mesmo. É isso aí. E hoje em dia a gente vai ter isso. É isso mesmo. Né? E essa relação de arquitetura e poder, né? Toda vez que a gente tem um Estado mais totalitário, ou seja, que se coloca na frente do indivíduo, ele vai aumentar a escala e vai diminuir o ser humano. Então você vai olhar para o edifício, vai olhar para cima e falar, caramba, que coisa impressionante. Momento. Eu acho o seguinte, que a questão da escala é mais para demonstrar o quão, nesse caso da igreja, o quão Deus é maior. Né? Sim, mas é isso mesmo. E de uma certa forma, sim, essa é a ideia. Quando você tem um poder que tenta ter a mesma importância que Deus, mas de uma forma opressora, ele tenta fazer uma construção da mesma proporção para que a pessoa se sinta da mesma forma quando ele vê uma construção dessa. Então, assim, esses subterfúgios arquitetônicos que nós utilizamos na profissão, que utilizaram na profissão, vão dar determinadas sensações às pessoas. Eu acho que é isso que a igreja, o museu, o hospital acaba fazendo no dia a dia. E o exemplo que nós estamos dando hoje, que é em relação ao filme Duna, é que ele demonstra de forma muito clara. Ele usa a desculpa de que é um deserto muito árido, complexo e tudo mais, mas que ele, além disso, ele tem que ser, a construção dele tem que ser opressora em relação às pessoas que estão lá. Né? Então é mais ou menos isso que eu vejo dessa forma. Acho que senão a gente vai ficar muito tempo nesse pré. Vamos começar olhando as imagens, a gente pode ir olhando e falando e comentando. A gente separou algumas imagens para fazer uma análise, para falar sobre arquitetura, sobre uma noção do filme Duna, né? Isso. E algumas a gente vai passar mais rápido, outras a gente deve demorar mais, por ser mais interessante. Algumas com certeza mais. Mas acho que a gente pode começar, né? Vamos. Cadê o mouse? Ih, o mouse fugiu. Ô, mouse! Achamos. Gente, só para identificar, Duna é um livro originalmente escrito pelo autor Frank Herbert, isso lá na década de 50, 60, e ele vai fazer uma alegoria em relação a uma série de coisas geopolíticas, inclusive que se refletem até hoje. A gente não vai entrar nesse assunto, porque pode ser até assunto de outra questão. A gente vai se fixar na construção desse universo de Duna. E como ele foi transposto, isso já é uma refilmagem. Nós tivemos em que ano, Paulo? Acho que foi 84. 84, uma filmagem que não ficou muito legal, porque o livro é muito complexo, tentaram resumir diversos livros numa coisa só, e é um universo muito complicado. Mas essa versão atual, ela é fantástica. E por que a gente está escolhendo abrir com essa aqui, Paulo? Porque eu acho que o personagem principal do livro é o deserto. E como nós estamos falando aqui sobre arquitetura... Não é o Paul Atreides? Eu não vejo dessa forma, porque eles estão ali brigando por uma coisa que ela é marcada na fase de tempo ali. O deserto, ele permeia várias histórias, né? Então, sim, é o deserto costura. Exato. Né? É igual, mal comparando Silent Hill, que o personagem principal é a cidade e não as pessoas em si. Então, o deserto, ele acaba sendo o maior vilão da coisa, do cenário, porque ele precisa ser sempre superado, sempre transposto, e uma das formas, no nosso ponto da arquitetura, é em relação à construção, que normalmente é feita para poder suplantar essa questão de temperatura e falta de ar, falta de umidade do que acontece no planeta. Então eu acho que essa imagem ilustra muito bem, na parte da arquitetura, o que ela é necessário para poder superar isso. O que a gente está vendo aí? Esse aí é o palácio que fica em Arrakis, né? Que é em Arrakina, não é isso? Arrakis. Não, Arrakis é o planeta. Arrakina é a cidade, a cidade base. É isso. Né? Que é o palácio da cidade base, onde a família Atreides vai ficar quando ela toma posse
para tomar conta do planeta. O que eu acho interessante desse design é que ele vai me remeter a várias coisas. Primeiro, é uma coisa de... Ele é concreto de brutalismo, a gente vai falar de brutalismo daqui a pouco, mas ele vai remeter a uma pirâmide mexicana, tá? Clássica, né? Principalmente a angulação dela. E também tem um eco de Blade Runner, do edifício principal da Wayland, não é isso? Né? Que fabrica os Blade Runners. Né? E é uma arquitetura fechada. É muito interessante a gente ver que é um calor do caramba e a gente observa como isso é bem representado aqui. Sim. Ou seja, poucas aberturas para fora. E o que a gente vai chamar uma parede de uma dimensão enorme, o que tecnicamente é correto, porque isso ia provocar inércia térmica. A gente fica, às vezes, imaginando, a parede grossa vai esquentar. Não, parede grossa, às vezes a gente tem que pensar uma arquitetura como uma geladeira, e a gente tem que fazer um isolamento térmico. E quanto maior a massa, principalmente na casca de proteção, a gente vai ter essa melhor questão. E as pessoas falam, não, eu vou abrir para entrar o sol. Gente, entrar o sol nos trópicos é uma coisa complicada. Quem ilumina seu lar é a abóbada celeste, não é o sol. E a questão nem é apenas o sol, não é o calor que é o problema, é o vento. Se você olhar os detalhes, você tem montes de areia em todo que é canto aí. É verdade. Então, assim, tem uma outra cena que eu pego, que é um corredor interno, que a janela, ela não tem a abertura tradicional que a gente vê. Ela tem uma abertura inclinada, que é para esse vento não entrar de forma direta e levar toda a areia para dentro. Então ela cria uma certa barreira inclinada, que esse vento bate, cai e a areia não adentra todo... Eu não vi isso, agora eu quero ver. Bota aí. Tem. Aqui é uma, tá vendo? Tem essa proteção, né, que não vai direto, mas tem uma que é mais clara, essa aqui. Isso aí. Tá vendo? As janelas. Esse é um corredor interno, é uma cena que ela tá indo, se eu não me engano, encontrar o filho, o Paul, e você tem essa janela toda, porque o vento entra, a areia vai entrar, mas ela não entra de forma direta, tomando conta de todo o ambiente interno. Entendi, não é uma janela clássica, ela é uma janela que ela permite a ventilação, inclusive É que não mostra aí, mas se você tem uma outra barreira mais na frente, afastada do limite da janela, realmente, você cria esse espaço para entrar a iluminação, você protege ainda mais da areia. Tá entendendo? Você tem a barreira, um espaço, aí depois tem um muro realmente que divide, que fecha o ambiente. E aí você impede esse vento entrar de forma direta e ainda impede a quantidade de areia que acessa o ambiente. Então, assim, o filme todo, em relação a isso, é muito bem representado, muito bem pensado, né? Até em relação no início, tem umas imagens do quarto do Paul, que aparece bastante, que são grandes aberturas, mas todas com uma treliça ou algum painel perfurado, que você tem uma iluminação, mas ele não fica tão exposto. Vamos passando as imagens e a gente vai comentando, né? Eu acho muito bom. Essa, por exemplo, está no início aqui. Bem no... aquela ali é uma forma... Aqui, ó. Tá vendo? Quarto de treinamento. Aí fica uma coisa decorativa, né? Fica bonito, óbvio, mas você tem um grande acesso de iluminação, mas ela não fica tão devassada. Porque nesse planeta tem a questão das tempestades. Então, não é tempo aberto todo momento. Então, tem tempestades que acontecem, e até no filme mostra, em alguns momentos, que varre de areia tudo que está ali. Então eles precisam ter essa proteção para poder... E deve entrar muita areia no dia a dia, então tem que limpar de tempos em tempos. Mas... E a gente sabe que a gente tem pé no Oriente Médio, né? E depois o Paul vira Paul Muad'Dib. Né? A gente, Paul atriz vira Paul Muad'Dib, e a gente tem aqui quase que um charabi aqui. Exatamente. Né? Essa leitura. E outra coisa, sempre muita iluminação natural. Muita iluminação natural, e você não vê iluminação... Isso que eu ia falar, iluminação artificial. A única iluminação artificial que você vê é essa luminária que segue. Meu sonho é que ela fica seguindo você o tempo todo. É como se fosse um dirigívelzinho que fica com você, cara, que é maravilhoso. Se a gente tem um robô que aspira a casa, por que a gente não pode ter um robô que siga a gente muito aí? Bom, muito bom. Com um LED. Essa cena é bem no início dele treinando com os generais. Tem uma no quarto aqui dele. Volta ali. Essa imagem é muito legal. A anterior. Ali. Essa luminária, aquela luminária segue ele. Essa imagem, eu acho que é uma das representações muito boas do filme, porque ela mostra que a grandiosidade não são as famílias, mas é a questão interestelar. Você tem ali, à direita abaixo,
o palácio da família Atreides. Aqui, ó. Essa aí é a cena onde o imperador, né? Não o imperador em si, mas ela chega para avisar que a família Atreides vai ter que tomar conta de Arrakis. E essa nave, ela se torna uma arquitetura a partir do momento que ela deixa de ser uma nave. Olha o tamanho, a grandiosidade dela em relação ao palácio. Sim, você vê o tamanho do império em relação... E ao palácio. E o palácio é uma coisa grandiosa. É. E a nave, assim, ela é muito maior. E as pessoas aqui embaixo. É Engraçado que isso aqui é Peter Cook, né? É impressionante. Peter Cook do Walking City. Sim, o homicídio total. Então, assim, Total. as próprias naves, pela grandiosidade, a nave final, da cena final, ela se torna, na minha visão, ela se torna já uma arquitetura, porque ela deixa de ser um transporte sim. e passa a ser um local de... Sim, mas a simbologia está toda presente aí. Olha a montanha para a nave, gente. E quando a gente, só para fazer um contexto aqui, quando a gente fala de Peter Cook, a gente está falando de um grupo arquigran experimental na Inglaterra no final da década de 60 e que criava conceitos arquitetônicos sem o menor compromisso à época com a realidade. Sim. E um dos conceitos famosos era uma cidade que caminhava, que ela era uma cidade nômade que ficava andando pelo território de acordo com o tempo, com o clima, etc. e tal, com pés. E aí a gente vai encontrar essas imagens muito parecidas com esse elemento. Sim. Ou seja, aqui a gente percebe a colagem e o estudo que é feito para citar diversos momentos e mesclar coisas ao mesmo tempo. Até para dar contexto de como... Contexto e base para cada civilização, cada tipo de sociedade é necessário. E a arquitetura é parte dessa ferramenta. Porque a partir do momento que você cria uma construção característica para cada sociedade, que se adapta ao cenário onde ela está inserida, você dá mais veracidade para aquilo. A família Atreides, ela está num planeta parecido com a Terra. Sim. Verde, próximo, com água, com tudo. Então, o palácio deles é completamente diferente no início do filme. Que eles tentam se adaptar quando eles vão para um outro planeta. Então, e árido. Exato. O palácio deles me lembra uma coisa muito mais América Central, um Maia, um Azteca. Sim, tá ali. Você vê, ela tem níveis, Sim. mas né, tem essa, se você olhar o contorno, uma coisa meio pirâmide. Então, exatamente. Assim, e que a mesma coisa acontece bem parecido lá em Arrakis. Agora, eu não li o livro. Não é um planeta que é perfeito, fácil de se viver. Não. Parece que eles dominaram como viver no planeta. E é totalmente eles contrário. Né? Porque é aí a abundância de água. Lá em Arrakis não tem água. Entendi. Né? Ainda tem essa questão, que no filme, não sei se no livro mas no filme não é tão abordado assim. Só tem uma conversa do menino Paul e a como é que é o nome dela? A Luciana. que é o par romântico e... Sim. Esqueci o nome dela. Bem, ele conversa, ele explicando pra ela que eles mergulham e ela... Shana. E ela não sabe nem o que é mergulhar, ela não conhece a palavra, entendeu? Assim, é bem interessante. É muito legal, mas só isso isso. tá no segundo filme, isso é muito legal. É o segundo filme. Mas Muito é só legal. uma pequena abordagemzinha, mas poderia ser mais... Porque você sai de um lugar onde só tem água, ou muita água, e vai para um que não tem. Eu acho que poderiam abordar um pouco mais. Eu não sei se no livro isso é abordado. Aí é só de grandiosidade. Aí o palácio. Eu volto àquela imagem. O hangar. É do hangar. Do hangar, e a gente vai ver uma arquitetura extremamente brutalista. Concreto armado. Ou seja, só para lembrar, brutalismo, acho que a gente vai ter um episódio específico sobre ele. O brutalismo é a arquitetura da crise, tá, senhores? Normalmente, quando a gente está sem dinheiro, a civilização está sem dinheiro, a gente volta aos materiais básicos. Então, quando a gente descasca todas as paredes, tira todos os revestimentos e deixa no concreto, significa que nós estamos economizando. E isso cria uma estética que eu chamo de estética da escassez. Então, alô, você que gosta de concreto, né? Lembrando, não tem problema nenhum gostar de concreto. Lembrando que o concreto dá um trabalho danado para manter, né? Porque ele tem uma vida complicada, e isso é uma arquitetura pragmática, de bunker. Tá? Quase uma arquitetura de guerra, porque o brutalismo tem origem nas guerras, nos bunkers das guerras. Exato. E o filme tem também pega também essa cultura da Segunda Guerra, dos bunkers. A gente tá voltando, pode ir pra frente. Esse aí pra mim, é aquela loucura, né, que aí é o que mais emprega o futurismo mesmo, uma questão
talvez uma Dubai da vida. Isso aí é o Que que é é o- o planeta dos Harkonnen, Isso aí. que são os vilões. São os vilões. Eu queria destacar aí, porque a inspiração direta disso, gente, eu não vou fazer nenhuma apologia aqui, mas é uma arquitetura nazista, arquitetura fascista, inclusive é inspirada, né, não sei se todo mundo sabe, que o chefão nazista lá, ele era um artista frustrado e queria ser arquiteto. Sim. Se vocês forem ver alguns filmes, como A Queda, etc., você vai verificar que ele era grande amigo de um arquiteto que era considerado o bom nazista, né? Olha só, chama-se Albert Speer. E o Speer, ele era, né, bom, a figura complicada, mas ajudava o do bigode a tentar montar o mundo que o do bigode fabricava. E o mundo chamava-se Germânia. Germânia. E Assim, Que tem um projeto. isso aqui é baseado em Germânia, ou totalmente seja, mesmo. no grande domo de Germânia, que era uma coisa descomunal, mais uma vez a escala. Imagina, Maracanã hoje cabe 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. 65, Não. 68. O grande domo de Germânia era fechado, coberto, e era para 300 mil pessoas. Imagina o tamanho do negócio. Tá? Você não E acha? ia ser a capital do mundo. Isso está em diversos filmes, vale a pena até olhar para ver como a arquitetura ela vai tentar impor uma maneira de pensar e de viver. Fala. Não, mas eu acho, óbvio, aí é mais marcante, eles são colocados como um mal, né? Tanto que o cenário é mais escuro, mais negro e tudo mais. Mas a própria família, tem várias cenas ali da família Atreides que tem características mais fascistas, de apresentação, aquela bandeira enorme da... Sim, a gente vai ver então, isso. assim, eu acho que todas as famílias têm uma certa característica disso. Se a gente for pensar, quando esse livro é escrito, ainda o fantasma da Segunda Guerra ainda existe. Exato. Então nós temos todas essas sociedades extremamente militarizadas. Então, quando a gente está falando em relação, já que a gente está abordando essa questão um pouco da história real e do que ele trouxe para o filme, eu não li o livro, mas em um momento, quando o Barão está conversando com o Duque, quando o Duque está lá envenenado, né, o anestesiado, Isso aí. ele chama ele de primo. Isso. O que na nossa história, né, da Primeira Guerra, Segunda Guerra, os donos da Europa eram familiares. Né? O que me arremeteu também é esse cenário, né? Se eles realmente são familiares ou não sei, mas como eles chamam de primo. Sim, a elite, na verdade, os Habsburgo, né? Sim, que casavam família entre si, Habsburgo. nós tivemos aqui Ele- Imperatriz Leopoldina, que era austríaca, que era Habsburgo. Ele traz isso pro livro, achei bem interessante também, fazendo essa relação. Vou passar mais uma imagem aqui. Você é Olha lá, só um luminárias cenário também, novo. olha o tamanho da parede, que volta rapidinho. O Murdoch falou no início, a espessura da parede, né? E o Paul sempre triste. Aí são as... Bene Gesserit com vamos fazer o teste no com Paul. a entrada de luz ali, com E, ó, essa pra você ter uma assinatura ideia, arabesca aqui. Esse cenário é o cenário do palácio da família Atreides no planeta deles, não é em Duna ainda. Aí você vê, é um cenário todo mais escuro, a iluminação vem muito forte de fora, mas também é fechada, Exato. né, que eu acho que é uma relação de que talvez tenha, para dar uma impressão maior, uma força maior para Arrax. Quando a gente vai para Arrax, é uma coisa muito mais iluminada, sabe? Para dar a impressão de que realmente é um deserto, é Sim. sofrível ficar ali, entendeu? Não, mas aí eu acho que, volta lá, diferença. Pablo, volta lá. Uma questão de cinematografia mesmo, porque você vê sempre uma luz, a luz dificilmente vem de cima. Não tem. tem. Tá? Não Ela, tem. ela normalmente entra do lado, que gera uma característica de luz e sombra. Sim. Que aí é a coisa da dualidade entre o bem e o mal, que sempre fica muito acentuada. E você tem três... Em todos os personagens. Sim. Tá? Você tem Isso é três proposital. focos de luz. Um de cada lado, de forma de equilíbrio, e uma no fundo, que você não enxerga ela de forma direta. Que ela só pega marcando a circulação ali, a passagem. E isso não é só pensado pelo diretor. Tem Não. um cara chamado cinematógrafo que junto com o diretor, ele promove toda essa imagem, lógico, escolhendo a lente, escolhendo o filtro, escolhendo a iluminação com o cenógrafo, escolhendo várias coisas para que acabe montando toda essa ambientação. Porque o roteiro feito, digamos, o livro, ele não tem muitas vezes o detalhamento do cenário. Então, como é que você vai criar toda a contextualização para
para aquele palco da atuação, né? Daquela cena que nós estamos vendo. Então, É quase um teatro, né? Exatamente. É quase um palco de teatro. São várias pessoas envolvidas para criar a contextualização para que seja verossímil, para que o espectador fale assim, não, legal aquilo ali existe, né? Criação do universo, que é o que o arquiteto faz. Exato. E se você olhar aquela questão do fascismo, a característica, você tem duas bandeiras ali, né, remetendo, né, aquela coisa não é bandeira, como é que é o nome disso? Bem do lado da iluminação. Tá até um pouco apagado. Aqui. Isso, tem dos dois lados, tá Aqui, vendo? é. Com a águia, o símbolo da família, bem... Sim. Né, característico. Vamos passar aqui. Aí é a muralha escudo, né, que protege... Eu acho que é a Ráquina, gente. Eu posso estar errado, vocês me corrijam, mas eu acho que é a Ráquina que protege... Ambiente hostil e cidade murada. Ou seja... É engraçado porque a gente vê um certo caos, a gente não consegue perceber aí um planejamento urbano. Parece que é tudo coberto. Zero. Né? Um planejamento urbano. É como exatamente eram as arquiteturas, principalmente das primeiras cidades da África do Norte. E isso, se trocar o filtro de amarelo para azul, parece a Estrela da Morte. Ah, verdade. Absolutamente certo. Verdade. E você vê ela toda coberta, você não tem as circulações abertas, como se fosse... Exato. Né? Ela é toda coberta para proteção de ventos e da areia. Aí voltamos para aquela imagem. Né? E assim, é bem... Você vê o cenário lá de fundo, você não vê nada, só areia, só vento, deserto. Aí ela mostrar a questão da iluminação. Exatamente. Que ela é uma iluminação mais vertical, né? Mas ela também não... Você tem a ventilação, mas você não tem a penetração do vento que vai direto. vir com a areia e que vai prejudicar tudo. E isso é, mais uma vez, só luz natural. Só luz natural. Inclusive na cena, né? Aí é o cenário, ó a escala. Aquilo ali é o Paul, né? Olha, aqui nessa linha, aqui de baixo, como o edifício ele achata o ser humano. Né? Você não vê nem o primeiro platô dele lá em cima do palácio, assim, é bem mais alto, né? E ele pequenininho ali. Como achata o ser humano. Isso é uma característica que eu achei bem legal, que essas representações nas paredes, né? Aí é em Arrax, onde você não tem mar, mas tem representação de peixe. Sim, E das gravuras, né? Que é muito E não foi a família Trade que trouxe? Não foi. Não Isso aí já estava aí. Já estava aí. Que é muito característica do Egito, né? Daquelas pinturas, daquelas gravuras que ficam na parede. Eu achei bem... Gente, eu estou vendo aqui em cima a nave espacial dos engenheiros do Alien. Parece. Eu acho que isso é um easter egg aí que a gente acabou de descobrir, com certeza. Vamos lá. Pensando bem em volta, rapidinho. Aqui também a Estrela da Morte, ó, tem até a... É verdade, Tem até aquela marcação da lua ali. Agora passa. Essa aí eu achei interessante, que é a questão de cultura. Mas esse não é a questão da pintura na boca, que eu acho que é uma parte do exército deles que tem essa pintura. São os Mentats. E o Mentax. Mentat é o computador humano que nessa sociedade os computadores não existem mais. Sim. Porque a inteligência artificial já atacou e eles acabaram com os computadores. Olha só como é que é Mas isso me remeteu muito a geishas. Pelo guarda-sol, que é um guarda-sol muito característico japonês, né, das geishas. E essa pintura na boca, elas tinham muito essa pintura. Eu achei bem interessante. O que eu queria chamar a atenção é da própria cor escura, que é uma estratégia do pessoal que mora nos desertos, África do Norte e Arábia, né, região árabe, Oriente Médio, que é você esquentar o corpo para ter uma menor percepção de calor. Eu nunca tinha entendido isso e realmente... Para você não brigar tanto com o calor. Aí a questão da bandeira, de novo, a iluminação, e a bandeira bem na iluminação, que é para marcar, né, marcar o poder, marcar a questão, e embaixo essa mesa de reunião que eles têm. Então, assim, tá tudo muito bem planejado, muito bem pensado, para mostrar que quem tá ali é o poder. Na verdade, isso aqui eu acho que é a cena quando o Duke Atreides recebe o Fremen, o líder Fremen. Não, esse é o Momoa. É o Momoa. Isso, é antes da cena. É antes da cena, mas de qualquer maneira a gente vê a questão
da elite Da elite. estar num plano Isso acima aí. para você olhar para Para cima. você entender, essa cena é pré o frame chegar. O Momoa tá chegando, que eu esqueci o nome do personagem. Ele fala O Aquaman, é o isso? Aquaman. Aquaman. Ele fala com o Duke. Aí o Duke está à frente da mesa. Ah. Quando o frame vai entrar, eles vão para trás da mesa. Então eles se distanciam ainda mais de quem eles querem mostrar mais poder. Exato. Entendeu? Então, assim, até esses detalhes são muito interessantes no filme. Depois a gente vai fazer um episódio sobre Game of Thrones Ah, e a isso gente. é. Aí. Tem muita coisa. Aí a questão do corredor, né? É. Aí a questão da escala também, né? Que aí é muito... aquelas construções antigas, né, do Egito. O que é construção escavado. e o que é escavação aí? Então, a É. arquitetura do frame é um mimetismo. Sim, porque a gente vai ter uma menção à Petra. Sim. Né? Exato. Isso aí. Né? perfeito. Mas olha só, e se a construção foi feita e com o passar das décadas a parte externa não ficou assim? Aí, bom, Não, aí a gente entendeu? tá Não, mas entrando ele numa diz- tese Exato, interessante. entendeu? Muito interessante. Mas ele diz que é escavado. Não, tudo bem. E é escavado de forma assim, não é como o castelo. Ele foi projetado e pensado. O que eu li sobre é que ele escava. Aí eu preciso de uma área maior Isso, para vai fazer um fazendo. templo. Isso. Eu vou escavar aqui. Sim. Não é uma coisa pensada de quero demonstrar o poder. Não, é pela necessidade Sim, do meu sim. povo que vai crescendo e eu vou ter que... A gente vai ter muitas civilizações Muitas. anteriores aqui no nosso planeta Terra normal que vão utilizar dessa técnica, inclusive Exato. dessa grande proteção Sim. de pedra para manter E a temperatura isso é muito interna. legal. E é a dualidade, né? Do poder sendo implementado, sendo imposto, e a outra é a sobrevivência. Que é isso, eu consigo entrar para proteger do sol aqui dentro da rocha. Minha população está crescendo, eu tenho que construir mais. Construir é escavar, entendeu? Acho interessante isso. Esse é um cenário, esse eu fiquei muito em dúvida, porque aqui é um grupo de frame ali, e o Paul tá fugindo, eles estão sendo perseguidos. Mas aí é uma estrutura, né, que parece muito criada pelo Império. Não Isso, é uma... na verdade a juíza lá, ela explica que em algum momento eles tentaram terraformar Arrakis. Então, tá. essa estrutura era uma das que queriam criar água Lembra no pra planeta. gente o que é terraformar? Terraformar, um conceito muito simplificado, é você transformar um planeta dentro do padrão da Terra, criando uma atmosfera e criando um ecossistema de que a temperatura seja mais amena para o ser humano. Então, esse conceito já foi utilizado no filme do Alien, aquele que é o inicial lá do Alien, do Wayland, que você falou, que tem os engenheiros. Sim. Prometheus, exato. Obrigado, Lu. E que eles mostram lá uma parte que eles terraformaram a Terra e tudo mais e tal. E é um conceito já bem É que parece, popular em cinema. parece Né? ficção científica, mas existe, Exato. existe o plano de, em algum momento, se terraformar Marte. Exatamente. Sim. Para que a gente tenha um lugar para onde escapar. Exato. Tá? Titio No Ela caso, tá aí tentando fazer isso. Não só escapar, para pegar ferro de lá também. não, escapar, porque a gente sabe que o Apophis, que é um grande meteoro do tamanho de Manhattan, vai passar 2 vezes aí, ele vai passar tão baixo que ele passa embaixo da órbita dos satélites, tá, chefe? Depois a gente fala sobre vamos isso. seguir aqui que tá mais leve. Vamos começar com esse papo de acabar muito. Aí eu acho que acabou. Aqui foi a Não, última não. imagem do não. Não, tem mais. Essa imagem é muito legal, que é isso, é o templo que os Fremen construíram para colocar todo o líquido que é retirado dos guerreiros que morrem deles. Isso aí. É uma água que eles não tocam, não encostam, não podem beber nem nada. Lembrando que é um planeta onde você não tem água. Então ela retira toda a água quando a pessoa morre e coloca nessa, digamos, essa cisterna, que é um lugar sagrado. Aí você consegue entender a escavação. Você tem algumas paredes com uma certa decoração ou um certo pensar, né? E ao mesmo tempo você vê a rocha bruta ali, escavada, entendeu? Então assim, a arquitetura deles é uma arquitetura de
eu não sei se o termo é esse, mas eu vou falar de necessidade. Sim. Sim. Entendeu? Então eu acho muito legal. Sim, é muito pragmática. Isso. Mas eu acho que a proporção de cenas nessa parte do filme me lembra Piranesi. Piranesi, absolutamente sim. Pela proporção, Tá. pelo respeito com certas coisas. Então, por mais que... Só lembra o pessoal, até pro pessoal olhar Piranesi. Jean-Baptiste Piranesi foi um arquiteto que criou alguns tratados de arquitetura e tem diversos livros, e tem livros do cárcere que ele fala sobre prisões, como tem que fazer uma prisão humana para as pessoas. E a gente está falando de Piranesi início do século XIX, final de 18 e 19. Por aí, 18 e 19. E tem vários livros que mostram as ilustrações que serviram de base para vários filmes de época, ou, por exemplo, Blade Runner usa algumas inspirações, né, em imagens do Piranesi que mostravam como a arquitetura devia ser feita na época, né, o que era o belo para a época do ponto de vista dele. E ele não era uma revista, mas eram tratados que ele ficava publicando em relação a isso. Só um detalhe que eu notei agora, não tinha percebido, a iluminação aí, ela está pontual onde está elaborado, onde tem algum material que eles fizeram. Sim. Então repete ali, mas lá no fundo você Sim. consegue ver o pilar ali Isso. que repete as cenas. Exato. Então assim, eu acho muito legal essa... É bem legal mesmo. Aí estão... Então, esse é o cenário que eu fiquei em dúvida. Aí é a sala do Barão. É Barão, eu confundo Barão e Duque, mas é o Barão. Uhum. E eles vão entrar para avisar que não conseguiram pegar o Paul. É um cenário muito mais de Arrax. Sim. Desculpa, Lu. De Arrax, pela porta decorativa, né? Mas quando você entra no salão parece que eles estão em Prime... Gage Prime. Gideon Prime. Esse aí já muda, olha só. Essa aí é quando o imperador começa a entrar na história. Então, o senhor sentado no meio, que eu esqueci o nome do ator. Christopher Walken. Isso. Ele é o imperador, né? Em pé ali está a líder da Bene Gesserit. Bene Gesserit. Isso aí, foi o que eu falei. Né? E a princesa, né? Que vai se tornar uma discípula. Então, para mim, é um cenário óbvio, né? Com as características brutalistas, mas é um cenário muito mais intimista do que tudo que a gente viu até agora. Você vê o pé direito aqui, você tem... escalonado. Podia estar no Casa Cores. Podia estar no Casa Cores. Não, as próximas, você vai ver as próximas. Não, deixa aí, eu só queria mostrar, acentuar a blocagem de cena, porque você tem o Christopher Walken, o imperador, aqui no meio, e você tem, mais uma vez, a dualidade, uma pessoa de branco, aqui, sim, perfeito. Tá? Com um fundo, aqui, essa região muito mais iluminada, e você tem a iminência parda das Bene Gesserit ali, muito mais como uma figura de sombra. Um poder sombrio. O próprio imperador, né? Parece, sim. eu não sei como vai, que eu não li, então eu não sei como é que vai ser o terceiro filme, mas parece aí nesse cenário que a princesa ela é uma questão tipo de salvar ou de uma luz no meio dessa escuridão que está acontecendo aí nesse império. Esse exercício que a gente está fazendo, até de assistir essas cenas paradas, é muito interessante, muito importante pra gente. Sim. Porque a gente vai estar falando de uma linguagem não verbal. Exato. E é a linguagem que o arquiteto fala. E a iluminação aí de novo horizontal, né? Aí não dá para ver direito, mas parece também não ser de forma direta. Sim. Casa cor aí. Não, tu vai ver as próximas, muito casa cor. Eu não estou conseguindo passar aqui. Clica aqui. Vai. Agora vai. Aí. Olha esse corredor. Olha, não é muito. A verdinho ali atrás, as plantinhas. Muito. É muito. Aí continua sendo no Império, né? No palácio. É engraçado que a superfície é polida. Sim. Tá certo? Contrasta exatamente com aquela aridez, aquela textura arenosa de todo o resto do limpo, contexto. né? É limpo. Entre aspas, mas é Tem limpo. várias casas modernas que são assim. São. Sim. Já fiz várias. Olha isso. Ó, a seteira, né? Enorme. A iluminação, o arco. É bonito pra caramba. Muito mais iluminado, parede trabalhada aqui. O piso todo trabalhado, você tá vendo? Todo cheio de nuances. Isso aí, se fosse lá em Arrax, estaria cheio de areia. Sim. E aí é o Arena. Coliseu Fala. Isso. É engraçado que isso aqui forma o SS nazista, né? Muito.
Muito. Na angulação ali, muito. Na angulação, isso é absolutamente então, proposital. o diretor de cinematografia, ele se inspirou num tonel tipo de fossa, para poder fazer toda a parte de arquitetura desse planeta. Eles juntaram com a ideia da questão de gravar em infravermelho, com a justificativa de que a luz que entra no planeta é infravermelho, e por isso as cores, né? Mas ele utilizou essa Inclusive a textura plástica. Plástico. Plástico líquido. É plástica de plástico, de coisas exato. de plástico, tá? Exato. E de novo a escala, né? Ó a escala do público, a escala do lutador ali. Isso. É absurdo. E uma coisa que me chamou a Absurdo. atenção nessa parte do filme foram os fogos líquidos. Os fogos líquidos. Os fogos são líquidos. Ele não deve ter separado. Os fogos, eles são meio manchas de óleo preto no céu. O céu é branco e eles são manchas Que é de a indústria do petróleo. O filme é mais ou menos isso. A especiaria é o petróleo da época. Isso aí. Né? Sim. Você tem o deserto, Sim. onde tem a especiaria. Oriente Médio. Onde tem. E existe uma briga pelo controle Ah. Do petróleo. do petróleo, né, no filme de especiaria. Aí mais uma cena que mostra a questão de como a arquitetura interna fechada e apenas a iluminação ali seguindo eles, né? E a marcação do bem e do mal no filme, né? Olha como é que é escuro, tudo preto. A cena é pesada, mesmo não tendo nada. Ela é muito escura e um único foco de iluminação que é esse central aí. Isso aí, né? Não precisa nem falar nada. Se a gente botasse vermelho aí, seria Hitler de outro. Total. Fácil, né? Olha. Total. E plástico, né? Exatamente. E plástico. Aí são os framings, aí é a parte onde ele vai, se eu não me engano, onde ele vai provar ou tomar o veneno do verme para poder abrir a mente, se eu não me engano. Na verdade é uma luz divina, porque É uma luz divina. poucas cenas que a gente tem uma luz vindo de cima. E o que tem ali no meio? Tá, como Água. se fosse a questão da libertação. Não, água não. Não, é água, Água, é água. É isso água. mesmo, é água. Tem um com areia e tem um com água. A areia é o verme e a água ela usa para matar o verme. O que é uma boa... porque a Arrakis, ela é infestada de vermes gigantescos, né? E você tem um cenário onde você tem uma área central que é a areia, onde tem um verme bebê, vamos falar assim. Uhum. E do lado dele é a água. Você tira o verme da areia e mata ele na água para retirar o veneno dele, o sangue dele, né? Exato. Então assim, você mostra que para acabar com aquilo ali tem que ter água, para acabar com aquele mal do planeta tem que ter a água. Aí é o palácio de Arrakna. Gente, isso aí que é sensacional. Sensacional. É feio, mas é sensacional. É. Isso aí é a nave do Imperador, que ela chega em Arrakna para poder... meu irmão, tem que estar acontecendo aqui, tá Amazônia, eu vim aqui resolver o problema. E acaba se ferrando, né? Mas é isso. Aí é uma formação de uma pirâmide, né? Com esse topo muito asteca e essa bola de vidro lá em cima que é o... Porque, se eu não me engano, a nave está ali em cima e ela desce uma estrutura que forma essa proteção. Essa então, assim, fortaleza. Essa aqui é a última imagem que você Por isso que ela é muito mais... eu vejo muito mais as naves como uma estrutura de moradia, de arquitetura, do que realmente uma nave mesmo. A partir do momento... Como a gente vê muito em Star Wars, né? Então, a partir do momento que você não precisa pensar na aerodinâmica... Verdade. Você acaba podendo fazer qualquer tipo de formato de nave. Quando você pega os filmes de Star Wars, você tem a questão da evolução, a involução tecnológica. Se você olhar a trilogia 1, 2 e 3, a tecnologia é limpa, todo mundo tem as peças, tudo funciona, tudo perfeito. E quando você vai para o 4, 5 e 6, todo o comércio está travado por causa do Império, então as naves ficam todas sucateadas. Sim. Eu só passei a ter esse entendimento a partir do momento dos primeiros 3 filmes, né? Então eu achei muito legal isso. Mas no Guerra nas Estrelas você ainda tinha a questão da aerodinâmica influenciando as naves. Aqui não tem. Não. Você não precisa ter isso. Zero. A nave pode ser um cubo Borg. A nave pode ser uma pirâmide, qualquer coisa, uma esfera. E ela só chega ali, aí cria o pezinho
acabou. É que as hipóteses da questão antigravitacional, na verdade existem várias experiências, é que você faz a máquina não se move, o que se move é o espaço. Exato. Então você cria uma espécie, uma bolha que você faz uma distorção do espaço-tempo, você, com essa alteração, você é sugado pelo espaço-tempo à frente. Que é uma discussão interessantíssima, mas não cabe aqui, mas isso vai fazer parte do design. Isso sim tem que ser sempre colocado. Isso é pensado desde o início. O roteiro vem, e aí o roteiro é uma coisa importante, porque os atores eles vão ter que gravar aquelas falas, ou o diretor imagina aquilo, mas é um trabalho absurdo que tem em volta, que faz com que a gente acabe tendo que ver a quantidade de profissionais que fazem uma cena para que aquilo ali o ator possa interpretar, né? A gente tá meio que terminando já o episódio, mas uma coisa que acontece muito são as imagens conceituais que são feitas, e muitas vezes são pessoas que ou são arquitetos ou têm a noção muito clara do que é arquitetura, porque a partir do momento que você pega o conceito de algum tipo de civilização, o cara que está fazendo, ele tem que ter noção estudar história, produção de arte, você tem que estudar, fabricar o universo, qual é a característica, o detalhamento. Nada do cenário, nada do filme foi criado do nada. Foi tirado base do que é visto, do que a gente, né, aprende. De códigos nossos, né? Isso. Então, assim, o filme todo, que a gente apresentou aqui hoje, um detalhe muito pequeno dentro de um filme enorme, com muita referência. Muita referência. Então, assim, quem não viu, vale muito a pena ver, tá? Muito a pena mesmo. Assiste durante o dia, porque é um filme longo. Mas acho que vale muito a pena, assim. Eu indico bastante. Eu acho que sim. Inclusive, eu vou pedir para todo mundo aí, faça a sugestão dos filmes que vocês gostariam de ver. Ó, eu já dou uma dica. Decupar. E eu prometo que a gente vai fazer o dever de casa, provavelmente a gente já viu, mas a gente vai ver de novo e vai trazer algumas cenas para analisar. Então, eu acho que é um exercício muito interessante. O Murdoch tem uma apresentação dele, do Hitchcock, que é maravilhosa. Maravilhosa. Eu já via e vale muito a pena. A gente vai falar. Eu comecei a ver muito mais filmes do Hitchcock depois da tua apresentação. Então, né? Então, gente, obrigado, né, pela presença. Se gostarem, curta, compartilha, avisa os amigos. Se não gostou, curte também. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio que come muito, gente. Muito obrigado por esse episódio, gente. Eu espero que gostem do material que a gente produz, e a gente faz isso aqui por amor, porque a gente gosta muito. Não esquece de dizer, gostaria que analisasse Mary Poppins. Vale tudo. Tá bom? Vale tudo. Vale tudo. Tchau, gente. Um beijo, gente. Tchau.